Vamos ver alguns exemplos concretos do que significa um ponto interior, um ponto exterior ou um ponto de fronteira de uma dada região R. Então, para isso, considera a região definida desta forma. E o que é que isto nos diz? Diz que esta região contém pontos de R2, portanto pontos com coordenadas x, y, tais que o y é positivo. Ora, se nós olharmos para o nosso plano XY, os pontos que têm y positivo são todos aqueles que estão acima do eixo do x, excluindo o próprio eixo. Porque sobre o eixo o valor de y é zero. Sobre o eixo do x, sobre este eixo, o valor de y é zero e se colocares aqui y igual a zero, a condição fica falsa porque obtemos zero maior que zero, que sabemos que é uma condição falsa. Portanto, a representação gráfica da região R é o semiplano superior excluindo o eixo do x, e o facto de excluirmos este eixo costuma marcar-se graficamente tracejando, como aqui podes ver, em vez de pôr uma linha a cheio. Agora, se quisermos marcar um ponto interior da região R, podemos considerar o ponto 01, x0y1. Podes ver que este disco que eu ali pus tem, todos os pontos dele pertencem à região R, portanto este é um exemplo de um ponto interior. Um ponto que pertence à fronteira de R pode ser, por exemplo, este ponto F, com coordenada x1 e y0. Podes ver que este disco contém pontos que são simultaneamente de R, que são os que estão acima do eixo do x, e pontos que não são de R, que são os que estão sobre o eixo do x e os que estão abaixo dele. Se quisermos marcar um ponto exterior à região R, podemos marcar este ponto aqui, com coordenadas x0 e y-1. Podes ver que todos os pontos pertencentes a este disco são exteriores à região R. A par com estas ideias de ponto exterior, ponto interior e ponto de fronteira de uma região R, definem-se também outros três conceitos muito importantes, que são o interior de R, a fronteira de R e o exterior de R. Então, o que é o interior de R? O interior de R é o conjunto de todos os pontos que são pontos interiores de R. Como podes ver aqui, o interior de R é o conjunto de todos os pontos que estão acima do eixo do x, e nós podemos definir então que o interior de R é o conjunto de todos os pontos que estão acima do eixo do x, que neste caso coincide com a própria região R. Portanto, a região R é uma região toda ela constituída por pontos interiores. Quem é a fronteira de R? A fronteira de R é o conjunto de todos os pontos que são pontos fronteiros de R. Ora, os pontos de fronteira de R, como podes ver aqui, são todos os pontos que estão sob o eixo do x, porque são os únicos para os quais, se marcarmos em torno deles um círculo, por muito pequeno que seja o raio desse círculo, esse círculo contém simultaneamente pontos que são de R e pontos que não são de R. Ora, como é que nós definimos os pontos sobre o eixo do x? São todos os pontos com coordenadas x, y, tais que a coordenada y é zero. E, finalmente, quem é o exterior de R? O exterior de R é o conjunto de todos os pontos que são pontos exteriores à região R. Ora, podes ver que, neste exemplo, esses pontos são todos os pontos que estão abaixo do eixo do x, e, portanto, nós podemos definir o exterior de R como o conjunto de todos os pontos do plano tais que a coordenada y é negativa. Passamos agora para um segundo exemplo em que tu vês que a diferença que há relativamente ao exemplo 1 é que, em vez de termos aqui a condição sobre a coordenada de y maior do que zero, temos maior ou igual a zero. Vamos ver que diferença é que isto faz. Quem é o interior de R? O interior de R continua a ser
todo o semiplano que está acima do eixo do X, excluindo o próprio eixo, porque os pontos situados sobre o eixo do X já são pontos de fronteira. Repara que y igual a 0 são os pontos que estão sobre o eixo do X, que pertencem ao nosso R, e y maior do que 0 são todos os pontos que estão acima. Portanto, o interior de R, neste caso, é o conjunto de todos os pares de pontos xy com o y positivo. E neste caso temos que o interior de R é diferente de R, ao contrário do que vimos no caso, no exemplo 1. Neste caso, o interior de R, que exclui a fronteira, é diferente de R. A fronteira de R continua a ser exatamente a mesma linha que antes era, portanto, que é esta aqui. Todos os pontos marcados sobre esta linha, colocando um círculo centrado neles, esse círculo tem ao mesmo tempo pontos que pertencem a R, que são todos os que estão em cima, incluindo o próprio eixo, e pontos que não pertencem a R, que são os pontos que ficam abaixo do eixo e dentro do círculo. Portanto, a fronteira desta região R continua a ser a mesma que no caso do exemplo 1. E o exterior continua a ser o mesmo, porque o exterior, os pontos que não pertencem a R, são novamente, e que não são pontos fronteiros de R, são novamente todos os pontos do semiplano que está abaixo do eixo do X, e portanto ele tem a mesma definição que vimos no exemplo 1. Finalmente, um terceiro exemplo em que a nossa região R é constituída por todos os pontos do plano para os quais y é igual a x. E sabes bem que esses pontos são todos aqueles que estão situados sobre esta reta. E agora, quem é o interior de R? Como o interior de R é o conjunto de todos os pontos interiores da região R, e podemos ver facilmente que não há nenhum ponto interior a R. Porquê? Porque tu não consegues, todos os pontos de R estão aqui sobre esta reta, e nós não conseguimos, para nenhum deles, marcar uma vizinhança circular com raio não nulo, tal que todos os pontos desse disco pertençam a R, porque só os pontos que estão sobre o diâmetro a verde é que são pontos de R. Portanto, ao não conseguirmos traçar este disco para nenhum ponto desta reta, por razões que espero que para ti sejam óbvias, nós dizemos que o conjunto, a região R, não tem interior, e portanto o interior é vazio. Este símbolo é um símbolo que costumo usar para representar um conjunto vazio. Conjunto vazio, conjunto sem elementos. Depois, quem é a fronteira de R? A fronteira de R é o próprio R. Há pouco, no caso que vimos, no caso número 1, o interior de R era igual ao próprio R. Agora, neste exemplo, a fronteira de R é que é o próprio R. Porquê? Porque todos os pontos de R, marcando um círculo à volta deles, por muito pequeno que seja o raio, nós temos nesse círculo pontos que pertencem simultaneamente a R, que são os do diâmetro verde, e pontos que não pertencem a R, que são todos os outros pontos que esse círculo tenha. Portanto, todos os pontos da reta R satisfazem a condição de serem pontos de fronteira de R. E o exterior de R, finalmente, são todos os pontos que estão fora da linha verde. Por exemplo, este ponto aqui, eu consigo marcar uma vizinhança dele, tal que todos os pontos dela são pontos que não pertencem à região R. Portanto, a fronteira define-se desta forma, define-se exatamente como R. Portanto, a fronteira de R é igual ao próprio R, e o exterior de R é constituído por todos os pontos que têm a coordenada y diferente da coordenada x.